Uma boa noite a todos, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão também nos seus lares, sejam todos muito bem-vindos em mais essa nossa pequena participação, uma singela participação, mais uma participação onde todos nós, encarnados e desencarnados, aqui nos fazemos presentes com o desejo sincero de aprendermos um pouco mais, de partilharmos algo de nós, algo de bom, tentando compreender um pouco melhor as nossas necessidades. Todos nós as temos, todos nós as possuímos, mas mais importante do que tudo, né, é a gente começar a se abrir para uma nova vida. Abrirmos-nos para uma nova vida. Tem um trecho do Evangelho que fala que não se pode fazer roupa nova com trapo velho. Palavras do Evangelho de Jesus. Assim somos nós também. Então, se nesta passagem de abertura, né, nesse texto que foi lido, né, pregressamente, se ele faz essa analogia, se nós queremos ser ainda crianças ou se nós queremos ser adultos, né, ou seja, crescidos, gente grande, né, necessariamente passa também por essa passagem do Evangelho. Né? Não se faz roupa nova com trapo velho. Então, se nós queremos, né, uma nova vida, simbolizada por uma roupa nova, né, nós precisamos deixar o velho homem, né, que traz ainda as suas imperfeições, né, as suas dificuldades. Todos nós sabemos que isso não é da noite para o dia, mas nós precisamos dar o primeiro passo. É a isso que nós somos convidados. Então, também somos convidados a começar a nossa palestra. Senão, daqui a pouco a gente engata aqui e acaba se esquecendo que, em primeiro lugar, temos que nos voltar ao Pai Celestial para pedir as suas bênçãos para essa participação. E é assim que nós convidamos a todos, aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos seus lares, para que todos possamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso irmão maior, aquele que por seus méritos foi alçado à condição de mestre e senhor desta humanidade, farol luminoso a guiar os nossos caminhos da ignorância a fim de chegarmos à perfeição. Este é o caminho que nos conduzirá à felicidade. E é nesta condição, Senhor Jesus, de pequenos aprendizes na vossa seara, é que humildemente, em teu santo nome, rogamos a Deus nosso Pai que nos abençoe a oportunidade e que nos dê da sua permissão para podermos dar por início a nossa reunião evangélica de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje chama-se Oração e Provação. É um texto que nós elegemos de novo, né? Estou fazendo propaganda do livro, viu, gente? Porque o livro é bom, viu? Porque se não fosse bom, eu não faria propaganda, não. Tá? É o livro Religião dos Espíritos. Tá? É do nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Também não estou ganhando royalties, tá? Pela venda dos livros, não, tá bom? O que é bom, a gente compartilha. Tá? O que é bom, o que não é bom, a gente não faz propaganda também. Tá? E esse é um trecho que eu achei muito interessante, Oração e Provação, porque ele tem muito a ver, né, com o momento que nós estamos vivendo na Terra hoje. Tá?
Nós não precisamos, né, ser um profeta, uma pitonisa, né, um vidente, uma cartomante ou qualquer coisa do gênero, né, para fazermos uma leitura deste mundo em que nós vivemos, né, e chegarmos à conclusão, né, de que de fato passamos por momentos de apertos, né, por momentos cruciais em que todos somos chamados, né, a revisitar a nossa intimidade, né, para ressignificar, né, o mundo em que nós vivemos. Né? E essa relação, né, que nós estamos colocando aqui, ela é muito importante. Né? Nós revisitarmos a nossa intimidade para nós ressignificarmos o mundo em que nós vivemos. Né? E por que nós estamos falando isso? Porque não há equívocos, não há acidentes de percursos, não há erros nas coisas divinas. Aqui na Terra nós costumamos dizer, né, que cada povo tem o governo que merece. Né? E nós poderíamos, né, dizer que talvez esta expressão, né, tenha uma contrapartida espiritual, né, em que cada um de nós também tem a vida que merece. Quando nós falamos cada um tem a vida que merece, no fundo nós estamos querendo dizer, né, que todos nós temos uma história pregressa. E esta história pregressa está diretamente conectada com o nosso presente, ou, se vocês preferirem, o nosso presente está diretamente conectado com a nossa história pregressa. Quem fomos? De onde viemos? O que fizemos? São perguntas que talvez antes da doutrina espírita fosse difícil nós respondermos. Né? Quando eu digo nós respondermos, né, não estou me dirigindo apenas a nós aqui, encarnados presentes, também não estou, né, me restringindo apenas aos irmãos que estão nos seus lares, mas nós estamos alcançando também os nossos irmãos desencarnados, que também estão aqui participando conosco. Eles participam da nossa vida, eles fazem parte das nossas construções, né? Muitos torcem por nós, né? Muitos esperam ansiosamente que a gente possa acertar no caminho, mas também temos que reconhecer que nós ainda trazemos os nossos desafetos do passado e que eles também fazem parte da nossa vida. Então, quando nós fazemos essa propositura, né, quem somos, de onde viemos, o que fizemos, né, para onde vamos, no meio de tudo isso, meus amigos, nós temos a nossa vida presente, o nosso eu presente. Né? Então, é muito importante que a gente de vez em quando nós façamos uma revisão interna, né? Uma revisão da nossa intimidade. Né? Santo Agostinho refere-se ao conhece-te a ti mesmo, né? Como a dizer para nós, né? Olha para ti, procura se conhecer e certamente entenderás muito daquilo que se passa consigo e do mundo ao seu redor. Então, a partir do momento em que a doutrina espírita ela levanta esse véu e ela leva-nos a pensar no ontem para tentar entender o hoje, né? A nossa vida toma uma outra dimensão, né? Porque a gente se projeta além da realidade material. Então, se nós temos dificuldades, né? Se nós temos problemas, né? Se o sofrimento nos visita mais do que nós desejaríamos, né? Se nós temos tantos problemas na nossa, né, vivência, né? Nós não iremos a partir de então procurar culpados externamente. Nós não iremos querer depositar a causa disto, né, além
de nós mesmos. Porque nós já temos a consciência de que Deus não envia ou não permite, né, que os seus filhos passem por aquilo que de alguma forma não irá lhe auxiliar a se reconciliar com o passado, ou então não irá lhe habilitar para o futuro. Por isso que nós dizemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. As expiações estão nos levando a nos reconciliar com o nosso passado. É por isso, né, que os sofrimentos que nos visitam, né, os antigos diziam, né, que não há mal que dure para sempre. É verdade? É verdade. Né? Não há mal que dure para sempre. Mas a gente precisa entender isso. Os males que por vezes se apresentam na nossa vida também não vão desaparecer por encanto. Né? Tudo tem a sua razão de ser, tem o seu tempo e tem a sua necessidade para nós. Então, quando nós, né, passamos a compreender, né, o sofrimento que nos visita dentro dessa dualidade, que por vezes são sofrimentos que estão fazendo com que a gente se reconcilie, reconserte com o nosso passado, com o que fizemos, com o que deixamos de fazer, nós estamos sendo banhados pelas expiações. As expiações que, por mais que elas tragam a dor e o sofrimento, elas também estão nos libertando das culpas que nos algemam ao nosso passado. É como um passarinho, que ele tem asas para voar, mas ele está preso ao chão. Eu costumo dizer que assim somos todos nós. Todos nós fomos criados para alçar voos às instâncias superiores. Mas na nossa condição de imperfeição, nós ainda estamos chumbados à terra. Então é um passarinho que pode voar, porém ainda está preso à realidade da terra. Então, as expiações, elas são essa janela, elas são essa ferramenta que o Pai proporciona a todos nós para que nós tenhamos os méritos do nosso crescimento. Para que aquilo a que nós nos ligamos na terra e permanecemos ligados nos céus, considerando por céus a vida espiritual, nós tenhamos os méritos de nos libertar daquilo a que nós mesmos nos ligamos no nosso passado. Porque seria muito fácil, meus amigos. A gente se liga no passado com tudo que não deve. Aí a gente se apresenta nessa vida, né? A gente lava as mãos, agora daqui para frente. Mas a vida não é assim. Né? Então, nós temos que fazer. Se nós fizemos o trabalho que nos prende ao passado, agora nós temos que fazer o trabalho que nos liberta para o futuro. E isso necessariamente passa pelo nosso presente. Então, as expiações, elas nada mais são do que ferramentas importantíssimas da nossa vida. Mas Deus ainda nos proporciona, né, as experiências necessárias para que nós possamos nos preparar para o futuro. E aí não são as expiações, são as provas. As provas no sentido de que nós possamos testemunhar se nós já estamos preparados para, se nós já estamos em condições de subir mais um degrau, dar mais um passo. Mas esse processo, muitas das vezes, é ainda um processo em que nós temos que testemunhar a nossa resistência à dor,
a nossa resistência ao sofrimento, a nossa resistência àquilo que nos desconforta, que nos incomoda, que a gente não quer. E é por isso que muitas das vezes a gente se vê em certos contextos da vida que a gente não sabe explicar. E às vezes a gente fala assim, nossa, tudo que eu faço, né, eu me esforço e estou sempre, parece que eu estou dando um passo para trás e eu tenho que me esforçar de novo. Por quê? Porque é o nosso exercício de superação. Então, seja diante das expiações ou das provas, invariavelmente, todos nós, por vezes, somos visitados pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Quando nós ainda nos comportamos como crianças, entre aspas, espiritualmente falando, qual é o sentimento que a gente tem diante dessas situações? É o sentimento de revolta. A gente se revolta, a gente acha que Deus, o nosso Pai maior, Ele não olha para nós, que Deus se esqueceu de nós. Muitos até se perguntam, que Deus é esse que não olha para mim? Vejam, porque nós ainda estamos nos comportando como crianças espiritualmente falando. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos, entrando, na nossa adolescência, aborrecência espiritual, que também tem isso, viu, gente? Não é só aqui na Terra, não. Nós também temos a fase da nossa infância espiritual, da nossa aborrecência espiritual. O que é a fase da aborrecência espiritual, gente? Faça um comparativo com o que é a adolescência e a aborrecência. Entendeu? A gente quer tudo, mas não entende nada, a gente se esforça, mas também não quer se esforçar muito, ou seja, a gente tem uma outra visão de mundo. Por quê? Porque nós ainda estamos num processo de amadurecimento. Então nós estamos transitando da infância, tentando chegar na juventude espiritual para chegarmos na idade madura. Então é todo um processo em que nós somos visitados por inúmeras intercorrências. Mas nas fases anteriores, a nossa reação primeira é sempre uma reação de questionamento. É sempre uma reação de dúvida. É sempre uma reação de rechacimento. Em alguns casos, isso tudo se transforma em descrença. E não pensem que nós estamos falando isso só para nós encarnados que nós estamos aqui. Nós também estamos falando isso para os desencarnados que fazem parte da nossa vida. Porque não é porque eles estão no mundo espiritual que a vida para eles é transformadora e eles tudo entendem, compreendem e aceitam. Não, gente. Para muitos, eles só não têm o corpo de carne, mas têm as mesmas lutas, as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, os mesmos sentimentos que nós. Então, quando nós fazemos essa abordagem, é para nós e é para eles, é para eles e é para nós também. Muitas das vezes nós questionamos onde está Deus. Nós indagamos que Deus é esse? Que pai é esse que deixa o filho passar por tudo isto? E aí quando a gente olha o contexto da terra em que nós estamos hoje, aí então a gente fala, meu Deus do céu. Aí a gente fala, meu Deus do céu. Por quê? Porque a terra, de norte a sul, de leste a oeste, qual é o mundo que nós vivemos hoje, gente? Um mundo de dificuldades, não é? Um mundo de descrença. Um mundo em que para onde a gente olha, parece que o mal galopa sobre o bem. Não é isso que a gente vê? A menos que a gente seja míope, E a gente veja o mundo com outro olhar, mas até o míope hoje em dia está enxergando isto. Ou seja, é um mundo passando por esse processo de uma intensa transição espiritual.
Nós estamos transacionando-nos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí a pergunta é, será que no final desse processo todos estarão habilitados para o mundo de regeneração? Essa é a pergunta, né? E nós sabemos que não. Nós sabemos que muitos espíritos, por vezes, não estarão habilitados para este mundo de regeneração, aonde não será um mundo já perfeito, mas aonde o bem já começa a sobrepor-se o mal. Aonde o nosso olhar para o sofrimento já começa a ressignificar aquilo que a gente passa, a gente já começa a entender o que é a vida. Por quê? Porque nós passamos a ter uma nova visão. Independente de estarmos na carne ou de estarmos fora dela. Então hoje, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, né, nós vemos que ainda há, ou melhor, que há um sentimento muito grande de descrença. Muitos irmãos estão perdendo até a fé. E por que muitos perdem a fé? Muitos perdem a fé, meus amigos, né? Porque não entenderam qual de fato é o papel da religião na sua vida. E, por consequência, atribuem à religião, enquanto uma instituição humana e criada pelos homens, um papel que não lhe cabe. E enquanto nós colocamos no colo das religiões a solução dos nossos problemas de ordem espiritual, nós esquecemos de tentar entender qual é de fato, ou o que de fato significa a religião e a religiosidade. O que nos liga a Deus, meus amigos, não são as religiões, é a religiosidade. É como nós enxergamos, concebemos e interiorizamos a proposta da religião para nós. A proposta da religião de nos ligar a Deus. A religiosidade é isto, meus amigos. Como é que nós nos ligamos a Deus? É por isso que nós dizemos que não adianta nós sermos o religioso sem a religiosidade. O que frequenta a igreja, o que frequenta o centro, o que frequenta o culto, o que frequenta a missa, o que frequenta o que quer que seja das instituições religiosas, mas se nós não tivermos o estado de religiosidade, porque não é o fato de nós irmos ao culto, à missa, à palestra, que agrega em nós esse estado de religiosidade. Não é o fato de nós irmos ao templo. Os templos são de pedra. Veja quantas vezes o templo de Salomão foi destruído. E enquanto os espíritos ou os irmãos da época, os apóstolos e os discípulos da época enalteciam a grandiosidade daquele templo, Jesus alertava que não restariam pedras sobre pedra. Não era um desmerecimento à construção, mas era tentando mostrar que não é a pedra do templo que nos liga a Deus. O que nos liga a Deus é o nosso estado de religiosidade.
E é por isso que Jesus elege para nós que o seu templo estaria onde, meus amigos? No nosso coração. Ele falou: é lá que o Pai quer firmar a sua habitação. E é por isso que nós dizemos que não adianta você ir ao templo, qualquer que seja ele, se você não tiver um estado de religiosidade. E diante de todas esse mundo de adversidade que nós vivemos hoje, de nada adianta se nós não trouxermos a pureza dos sentimentos para dentro de nós. Veja o que muitas das vezes nós mesmos fazemos em relação ao templo de pedra. Lembre-se daquela passagem de Jesus, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Por quê, meus amigos? Qual é o simbolismo que estava por trás daquela passagem? Jesus estava procurando reafirmar de forma clara e cristalina o que nós homens estávamos fazendo na casa do Senhor. Comercializando a fé. E os tempos mudaram, meus amigos. E o que nós nos perguntamos é se, muitas das vezes, nós não continuamos comercializando a fé. Ou nós nos perguntamos o que nós estamos fazendo da casa do Senhor. Entendendo-se da casa do Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. Mas aí vem as dificuldades, vem o sofrimento. E aí a gente quer colocar a culpa de tudo isso sempre em alguém e acaba sobrando também para nosso Senhor, que não olha para nós e que não nos socorre, não nos acode. Mas qual é a ligação que nós estamos firmando com Ele? É isso que nós temos que nos perguntar. Não é a questão das dificuldades. As dificuldades, meus amigos, todos nós temos. Todos. O sofrimento é opção. Já pensaram nisso? Dificuldades todos nós temos. O sofrimento é opção. Ah, isso não entendi. Então vamos entender. Dependendo de qual olhar você tem para a dificuldade, ela é o sofrimento. Se eu olhar para a dificuldade como uma oportunidade de superação, de renovação, de melhoramento, ela não pesa. Mas se eu olhar que a dificuldade pesa, vai sofrer, é sofrimento. Foi por isso que Jesus disse que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Diante das adversidades do mundo, lembremos dessas palavras de Jesus. Porque não adianta orar sem um estado de religiosidade. Não adianta simplesmente proferirmos palavras. Porque palavras, meus amigos, o vento leva. O estado de religiosidade, ele vai se constituindo como um estado natural em nós. E vai mantendo-nos numa conexão permanente com o Pai, independente de onde nós estejamos. E é por isso que eu gostei muito desta passagem, né, que eu vou me permitir ler a todos vocês,
quando Emmanuel fala sobre a oração e a provação. Provação todos nós estamos passando na Terra, né, gente? Agora, a oração, nem sempre nós já entendemos o que de fato ela é. Então ele diz assim, a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-lo e a removê-lo. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Vamos reparar, meus amigos, quando às vezes parece que é um breu na nossa vida. A gente não vê sol, não vê estrela, porque parece que o mundo se fechou. É o que ele diz aqui, Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas. E embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, olha, gente, como é simples, né? Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir em frente, vencendo as armadilhas da sombra e as apertaduras da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu doloroso da separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Levemos essa página como reflexão, como um estímulo, um fortalecimento, no sentido de nos ajudar a entender que, meus amigos, não tem nada errado, está tudo certo. Agora o sofrimento, como nós dizíamos há pouco, se as dificuldades são uma necessidade,
o sofrimento é uma opção. Tudo depende do olhar que nós damos e do significado que nós damos para aquilo que acontece e que se apresenta na nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, de caminhada espírita cristã, abençoado seja, Senhor, que banhados pelo vosso amor, pela vossa luz, possamos compreender melhor a nossa vida, o nosso mundo, e vermos que a providência do Pai se revela nos mínimos atos de nossa vida, oportunizando para todos nós o que nós temos por necessidade para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor, para que a vossa santa paz possa visitar os nossos lares, a nossa vida, os nossos familiares, aqueles a quem tanto amamos, principalmente por aqueles que passam por momentos de sofrimento e dor, mas que em momento algum eles venham perder a fé, que é o que alimenta a esperança que dias melhores certamente chegarão. E abençoe também, Senhor, para que onde quer que nós estivermos, nós possamos ser um digno instrumento, um instrumento da Tua palavra, um instrumento da Tua paz, em benefício de todos aqueles que nos circundam na vida material e espiritual. E assim, confiantes e agradecidos, só podemos vos dizer muito obrigado, Senhor. E pedimos as vossas bênçãos e a permissão de Deus, o nosso Pai Celestial, para podermos encerrar essa nossa participação através daquela prece que o Senhor nos ensinou. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas, Senhor Jesus, é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através dessa prece, em Teu nome, Senhor, e de todo esse plano maior da vida, esses tarefeiros do amor, que aqui se fazem presentes como trabalhadores da vossa seara, é que pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares também, muita paz aos seus corações e até a próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. Até breve a todos.